Queridos irmãos, dando-se sequência no vídeo 170. Então vamos ao que Leon Denis aqui nos oferece. É o fim na aparência. É o fim na aparência. Mas logo depois torna a elevar-se para renovar, para novamente descrever a sua órbita imensa do céu. Quando se desencarna, nunca mais o ser conseguirá recobrar aquela aparência em outra existência. Mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Céu é simbólico, mas na eternidade. Quer dizer que na próxima reencarnação ele se ocupará de outro corpo, cujo outra forma fisicamente é uma coisa, mas espiritualmente ali novamente estará o indivíduo. É natural, é natural. Até hoje mesmo, queridos irmãos, você, quando enjoa de uma roupa, você a coloca num brechó, não é verdade? Você doa para um brechó, você vende para um brechó. Nunca mais você a usa. E você compra uma nova roupa, um novo agasalho, não é verdade? Assim é a mesma coisa com o espírito, com o corpo, com o espírito. O corpo físico é a roupa do espírito. É aquilo que garante ao espírito, na faixa evolutiva que se encontra, estagiar-se no mundo de provas e expiações, principalmente no reino hominal. Por isso que existe a complexidade. Por isso. Porque há tantos fatores interligados que você retornará ao corpo físico trazendo tudo aquilo que você angariou de bom ou de ruim. Nada será isentado. Nem sequer um grãozinho de areia ficar para trás na contabilidade divina. Fica-se na contabilidade da terra, na justiça da terra. Mas na justiça divina não, queridos irmãos. É natural, né? Porque como que a justiça da terra conseguirá vasculhar a consciência do ser? Não ocorre isso porque devido ao nível vibratório evolutivo da humanidade. Porque eu não sei se vocês sabem,
Existem espíritos perversos em algumas cidades nas regiões umbralina, narrado em obras de André Luiz, que esses espíritos perversos limitadamente, veja bem, limitadamente, eles têm condições de sondar determinados arquivos de alguns indivíduos que para lá são levados como cobaias. É onde esses seres que se denominam chefes das trevas, com muita facilidade, através da licantropia, os hipnotizam, transformando eles em burro de carga, em monstros horrorosos. Como eu tenho oportunidade de trabalhar em determinados departamentos na colônia do professor, e nesse departamento no subsolo, seres transformados em polvo, em ostras gigante, lesmas gigante, não só no formato de frutos do mar, mas transformados em lobos, transformados em jacaré, transformados em arraia, como transformados também em belas mulheres e belos homens, os quais eles transformam a aparência, os quais eles colocam uma mulher atrás de um homem aqui na terra e um homem atrás de um outro homem aqui na terra, o que levam aqueles dois espíritos a se unirem, a se relacionarem. Por isso que daí a pouco começa a haver aquele relacionamento entre aquele casal, relacionamento extraconjugal. Ei, gente, mas existe tanta coisa que se vocês parassem, vocês iriam pedir: Deus, o melhor mesmo seria não nos ter criados. Mas, já que fomos criados, vamos estudar. É através dos estudos que nós aprendemos a nos desvencilharmos de todo esse processo. Não é verdade? A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Não é verdade? O eclipse, ele não é passageiro, né? Ele é passageiro, ele é momentâneo na grande evolução de nossas existências. Você entendeu? A morte é apenas um eclipse do Sol e a Lua, de um planeta e outro, da Lua e um outro planeta. É um eclipse passageiro. Não há bicho de 7 cabeças. Você não vai ver mais o teu papai e tua mamãe, é óbvio, aquele corpo de matéria. Mas você reencontrará com eles no mundo dos espíritos, se eles ainda não se reencarnaram. E mesmo que tenham reencarnado, ao deixar o espírito à noite e ao retornar à pátria espiritual, dependendo o nível evolutivo de cada um deles, vocês poderão se confabular
a não ser que eles foram parar em regiões umbralinas, que aí dificulta um pouco mais, né, o relacionamento de vocês. Mas o mais importante em tudo isso não é papai, não é mamãe, não é titio, vovó. O mais importante é a família universal. Esse conceito de mãe, de pai, de filho, de filha, quando nós evoluirmos, isso não vai existir mais. Isso só existe devido ao nosso orgulho, o nosso egoísmo, devido ao nosso pieguismo. Nós somos muito apegados. Então nós achamos que esses seres são nossos e não são nossos. Veja bem, o teu organismo formou apenas um óvulo e o esposo um esperma. Os corpos vieram dos corpos, mas o espírito veio de Deus. Então nós não somos donos de ninguém. Muitas pessoas dizem assim: eu mato ela se me trair. Isso é a pior palhaçada que existe. Traiu, deixa ser feliz. Deixa ser feliz. Do jeito que ela acha que aquilo é felicidade. Mesmo que chegue na pátria espiritual um dia, e eu vou usar esse termo com todo respeito, que quebra a cara. Porque eles vão dizer: você viveu na contramão das leis divinas na terra. Você pisou na casca da banana. O que você viveu não foi amor, foi ilusão, foi fantasia. Você enganou você mesma ou você mesmo. Por isso agora você vai ter que se reprogramar todinho ou todinha e vai voltar e vai passar quase que pelas mesmas situações. Então a situação não é brincadeira, queridos irmãos. Não é da forma como as pessoas imaginam. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, né? Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza. A própria morte física pode ter também a sua nobreza. Ah, tem. Porque existe ali ensinamentos. Existem materiais nobres que são extraídos daquele período, daquele momento, de acordo com o comportamento do indivíduo. A sua grandeza não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral. Isso é muito importante. Da conquista e da beleza moral. Observe que nós estamos tratando psicologicamente, filosoficamente e cientificamente do retorno do eu e da desintegração molecular do corpo físico ao plano espiritual.
seja ele o plano espiritual mais elevado, porque tal vida, tal morte, ou seja ele o plano espiritual nível inferior. Você pode ser que você não esteja conseguindo captar a mensagem, mas é natural. Cada um encontra-se num grau evolutivo. Observe, agora que nós terminamos de ler uma página, um lado de uma folha, quanta coisa nós extraímos? Nós extraímos 5 vídeos de 25 minutos em um lado de uma folha. Agora, queridos irmãos, quanto desperdício as pessoas cometem quando vão ler uma mensagem. É lógico que num evangelho no lar não se tem tanto tempo ali para esmiuçar como aqui nós esmiuçamos. Mas aqueles fora do evangelho no lar, que opta por um estudo mais sério, ele tem que meter a bússola em cima de cada frase e esmiuçá-la, separar o joio do trigo. Porque todo espírito, Leon Denis, Camilo Flammarion, as obras básicas mesmo, eu assumo. Você não precisa acreditar nisso não, porque isso é meu. Mas um dia você vai aprender também. Porque eu tenho uma outra visão nesse sentido. Um dia você vai aprender que as obras básicas são nada mais que parábolas. São códigos que nós precisamos extrair esses códigos. Então, o dia que todo mundo começar a extrair, sabe? Ele vai demorar uma semana para ler uma página. Porque não é importante você ler um livro em 20 dias. O que adianta você ler em 20 dias se você não tem capacidade neurológica e sensoriais para gravar nem 0,5%? Você está ali cansando os teus neurônios. Você está ali gastando energias. Então, se você pretende fazer algo correto, não tenha pressa. Não tenha pressa. Leia uma frase, raciocine. A morte é uma simples mudança de etapa. E fica ali martelando. A morte? Bom, a morte não existe. Você começa a raciocinar. Nós tratamos desencarne. Mas a morte é uma simples mudança de estado. Bom, de estado evolutivo, de estado físico, você entendeu? De um estado moral, de um estado do intelecto, de um estado vibracional,
Você viu que eu deixei para o final desta mensagem esta questão da morte para mim voltar nela e extrair estas questões que eu estou citando, porque no começo eu não as citei. Eu as citei como se o indivíduo mudasse de estado ou de país, mas eu não tratei sobre moral, sobre intelecto, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Porque tudo encontra-se na relatividade. Cada ser encontra-se num nível vibracional, individual, mesmo entre a coletividade. Mesmo entre a coletividade. O mesmo tem dito que nos acidentes coletivos, depois que ocorre o acidente coletivo, por exemplo, 200 pessoas desencarnou ali. Depois de 1 hora mais ou menos, você vê reunida ali apenas umas 30, 40. O restante, cada uma seguiu o seu curso evolutivo, porque cada um se encontrava num nível evolutivo diferente que a outra. Olha só para você ver. Porque não pode permanecer aquelas 200 todas juntas, devido à desigualdade evolutiva, devido à desigualdade da imoralidade. Semelhante atrai semelhante, então ali eles não estão atraindo-os, já que passaram pelo processo coletivo, pelo desencarne coletivo. Então, se passaram, é porque foram reunidos ali pelos benfeitores espirituais, que é a bênção da providência divina para que possamos quitar as nossas dívidas um pouquinho mais rápido. O desencarne coletivo é um acréscimo através da misericórdia divina para que nós possamos a nos libertarmos daquilo que a providência divina e nós também sabíamos que tão cedo, se não fosse através daquele processo, conseguiríamos resgatar. Olha só para você ver quanto segredo, queridos irmãos. E olha que o que nós acabamos de dizer aqui hoje é apenas uma pincelada. Muitas coisas virão pela frente. Nós tratamos uma folha, um lado de uma folha. Então, olha só para você ver, ó. Um lado, ó. Esse lado aqui nós tratamos, ó. Falta esse lado, tá? E falta mais 30 e tantas folhas. 30 e tantas folhas. Mas eu não me preocupo. Me foi confiado esse trabalho. E esse trabalho eu continuarei realizando, executando até o final. Muita paz a todos.